Vamos a mais uma aula de Direito Constitucional. Vamos continuar o artigo 5º, falando do inciso 25. Vejam, no caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. O inciso 25 vai falar sobre a requisição administrativa, o uso da propriedade particular pelo poder público. Você certamente já viu um filme em que a autoridade policial, em meio a uma perseguição, solicita o veículo de algum cidadão que passa ali pelo local. E normalmente é sempre um carrão. O policial nunca para um carro caindo aos pedaços, só se for em filme de comédia. Mas bem, e você deve ter se perguntado se isso realmente é possível, se isso pode acontecer na vida real. E a resposta é sim. Ela está prevista no artigo 5º, inciso 25 da Constituição. Trata-se da requisição administrativa, ou mais especificamente do direito do poder público se utilizar de propriedade particular em caso de perigo iminente. Nós vimos que existe o direito à propriedade em aulas anteriores. E quando se fala do direito de propriedade, as pessoas muitas vezes pensam somente na propriedade imóvel. Tudo bem que é a mais comum mesmo, mas em termos de concurso, a Constituição, quando fala do direito de propriedade, está falando da propriedade de uma maneira em geral. Ou seja, ser proprietário de alguma coisa, o dono de alguma coisa, de exercer o seu direito de propriedade com relação a essa determinada coisa, seja uma coisa móvel, seja uma coisa imóvel. O inciso 25, por sua vez, é uma espécie de exceção ao direito de propriedade. Ele trata da chamada requisição administrativa, entendida como o direito do governo utilizar uma propriedade particular em caso de necessidade iminente. Ou seja, por conta de algum risco público que coloque em perigo o bem-estar da comunidade. Esse risco pode ter causado uma calamidade, uma guerra, uma epidemia, uma inundação. Na prática, para o cidadão comum, o inciso 25 é mais um dever que um direito. O cidadão deve, quando necessário, ceder a sua propriedade, seja ela móvel, como um carro, ou móvel, ou imóvel, como uma casa, um terreno, ou um serviço particular, aquele prestado por entidades particulares, sem relação com o governo, um hospital particular, por exemplo. A requisição administrativa não implica na transferência de propriedade. Ela tem caráter temporário, durando apenas pelo período em que existir a ameaça que a motivou. Por exemplo, uma árvore cai em cima de uma casa e algumas pessoas ficam presas na casa. O poder público, por ser uma emergência, uma necessidade iminente, pois as pessoas estão presas na casa, ela pode cair. O poder público, vendo que é mais fácil resgatar essas pessoas entrando pelo imóvel ao lado, ele vai solicitar, vai requisitar administrativamente aquele imóvel, mas só pelo tempo necessário para o resgate. Mas imagine nesse mesmo exemplo que para conseguir resgatar essas pessoas, o poder público teve que fazer um buraco na parede dessa propriedade para alcançar as vítimas. Depois das vítimas resgatadas, o poder público devolve a propriedade. Mas aí você vai me perguntar, e o buraco na parede? Eu vou ter que pagar? O próprio inciso já responde, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Quer dizer que nesse caso, como houve dano, o particular pode solicitar a indenização pelos danos. Lembrando que será pago essa indenização após o uso, não antes. Na próxima aula, vamos continuar o artigo 5º e vamos falar do inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Até mais!